Graça e paz. Que a graça e a paz de Deus esteja com você. Graça e paz são duas palavras muito usadas pelos cristãos. Duas palavras importantes, duas palavras poderosas. Mas o que é graça? Graça é o favor imerecível. É o favor da parte de Deus que Ele nos faz mesmo sem merecermos. E paz? Em momentos de guerra, em momentos de conflito, de confusão, em momentos que estamos angustiados, em momentos que estamos em pânico, com medo, nós não tomamos boas decisões. Para tomarmos boas decisões, nós precisamos estar em paz. Então, que a graça e a paz de Deus esteja sempre com você. Neste vídeo, eu vou falar sobre retenha o que é bom. De tudo aquilo que você vê, de tudo aquilo que você escuta, retenha o que é bom. Mas antes de falar sobre esse tema principal, eu quero dizer que todos nós somos muito importantes, muito preciosos para Deus. Todos nós, sem exceção, dos mais novinhos aos mais velhinhos, todos nós somos preciosos para o Senhor. Todos nós temos um grande valor para Deus. E para fazer uma analogia, para dar um exemplo, eu vou seguir uma dinâmica que eu vi no canal Bíblia Sagrada no YouTube, que a Juliana dá esse exemplo. Então, para fazer essa dinâmica, você vai precisar de uma nota. A maior nota que você tiver aí na carteira, você pode pegá-la neste momento para poder usar. E aí você vai fazer o seguinte, essa nota aqui é a maior nota que eu tenho na minha carteira, nota de R$5. Com R$5, R$5 tem um grande valor. R$5 eu consigo comprar, por exemplo, um pastel, adoro pastel. Comprar um pastel e um caçulinha, né? Um guaranazinho. E aí, R$5 tem um grande valor. R$5 tem um grande valor para você? Imagina se não fosse R$5, fosse R$100 essa nota. Se você tiver uma nota de R$100 aí, pega essa nota de R$100 e oferece para alguém. Vê se essa pessoa vai querer. Agora, imagina que você foi, dobrou essa nota, ela está toda amassada, e essa nota amassada, você oferecendo para outra pessoa, essa nota ainda tem valor? Se essa nota ela estiver suja, estiver pisoteada, essa nota ainda tem um valor? Então, essa nota, mesmo se ela estiver suja, estiver pisoteada, ela ainda tem valor. Eu ainda consigo comprar um pastel e o caçulinha com ela. Assim somos para Deus. Nós temos um grande valor para Ele. Independente de como estamos, se estamos sujos, se fomos pisoteados, não importa o modo em que a gente está. Todos nós temos um grande valor para o Senhor. E é importante saber que Deus nos ama. Deus quer, obviamente, que a gente siga os caminhos dele. Deus não quer que a gente continue sujo, que a gente continue imundo, que a gente continue sendo pisoteado. Não. Ele quer que a gente seja purificado, que a gente seja santificado. É um processo de santificação. Muitas pessoas às vezes confundem que as pessoas que creem no Senhor são pessoas perfeitas, pessoas que não erram. Não tem nada a ver. Mesmo crendo no Senhor, acreditando em Cristo, nós ainda vamos errar. Não quer dizer que nós devemos continuar errando. Nós precisamos reconhecer esses erros, nos arrepender, pedir perdão para o Senhor e buscarmos um processo de melhoria. Nós precisamos entender o que a palavra de Deus nos diz e buscar os melhores caminhos do Senhor. Deus nos quer na presença dele. Quer que a gente esteja limpo, que a gente esteja purificado. Mas independente da nossa situação, Deus nos ama. Deus vê um grande valor em nós, em cada um de nós. E aí, sempre que o homem ou a mulher, sempre que as pessoas agiram com fé, Deus respondeu. A fé, ela transforma, a fé, ela nos enche de esperança, a fé, ela move montanhas, a fé permite que o impossível se torne possível. Mas o que é a fé? Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. No capítulo 11 de Hebreus, existem vários exemplos de fé. Vale a pena você dar uma lida lá. Um dos exemplos é de Noé, aquele cara da arca. Talvez você lembre, talvez você conheça essa história. Deus chama Noé e fala para Noé: Noé, construa para mim uma arca. Construa uma arca de madeira com vários compartimentos. Coloque nesta arca um casal de cada animal, coloque a sua família. Para você eu terei benevolência. E aí
Noé começa a construir a arca. Deus fala para Noé: você vai construir a arca porque eu vou mandar um dilúvio. Noé, pela fé, crendo que Deus mandaria um dilúvio, nunca tinha acontecido um dilúvio na terra, que a gente não tem nenhuma história disso. Noé, crendo que Deus mandaria o dilúvio, constrói uma arca. Quem em sã consciência construiria uma arca? Noé fez isso pela fé. Pela fé, Noé foi salvo. Salvou ele e a família dele. Vale a pena você dar uma lida no capítulo 11 de Hebreus. É importante também observarmos o versículo 6 de Hebreus 11, que diz assim pra gente: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E é ainda mais importante que tenhamos fé neste momento, nessa situação em que o mundo está passando. Nós precisamos crer que dias melhores virão. O professor Nicholas Christakis, da Universidade de Yale, dos Estados Unidos, ele diz que nós somos uma espécie especial e social e que nós precisamos nos relacionar. Em função do novo coronavírus, que todo mundo deve estar sabendo, mais de 2 bilhões de pessoas estão confinadas em suas casas, estão isoladas ou estão mantendo o distanciamento social. Mais de 2 bilhões de pessoas. Nós não sabemos o que o futuro nos espera. Quando nós não sabemos disso, muitas vezes nós ficamos angustiados, ansiosos, em pânico, com medo. Não sabemos o que vai acontecer se esse vírus chegar a nós. Se nós formos contaminados com este vírus, se formos infectados com este vírus, nós não sabemos o que vai acontecer. E muitas vezes isso nos deixa angustiados. No livro de Provérbios, capítulo 12, 25, diz assim: o coração ansioso deprime o homem, uma palavra bondosa o anima. Por que nós ficamos muitas vezes angustiados, ansiosos? Porque muitas vezes é algo que está para acontecer no futuro, mas nós não sabemos o que vai acontecer, como será o percurso até esse acontecimento. Logo, nós recebemos muitas informações através de diversos canais, através da televisão, de sites, de mídias sociais, do Facebook, do WhatsApp. Muitas vezes pessoas que até tentam mandar informações para a gente, crendo que aquilo vai nos fazer bem, mas às vezes não faz tão bem. Mas eu não preciso falar do caos que está aí, porque você deve estar acompanhando, seja na TV, no celular, na internet, em diversos meios, você deve estar recebendo muita informação. E aí entra um ponto importante. Quanto mais informação que a gente recebe, será que é melhor? Obviamente que quando nós não temos a certeza do futuro, nós vamos buscando informações para que as informações possam nos tranquilizar. Essa informação nos traz conhecimento e com conhecimento muitas vezes a gente vai quebrando esta angústia, essa ansiedade. Muitas vezes nós ficamos ansiosos, angustiados pela ignorância. Ignorância que não é a pessoa bruta, a pessoa rude, não tem nada a ver. Ignorância é a falta de conhecimento. Então, para eu não ser um ignorante, eu busco informação, eu busco conhecimento. Buscando estas informações, eu vou também quebrando, eu vou lutando contra a ansiedade, contra essas angústias. A questão é que muitas informações negativas podem gerar em nós outros malefícios. Como, por exemplo, quando o nosso cérebro percebe uma situação como ameaçadora, o sistema nervoso simpático aumenta a produção de cortisol e adrenalina, fazendo com que os batimentos cardíacos e a respiração acelerem. A situação de perigo, ela faz também com que nossa pressão ela suba e os músculos se contraiam. Quando esse processo, quando tudo isso que acontece deixa de ser ocasional, deixa de ser esporádico e passa a ser crônico e repetitivo, as reações sentidas pelo corpo elas são potencializadas e podem dar início a uma série de efeitos prejudiciais. A nossa exposição ao conteúdo negativo ela pode ter efeitos emocionais danosos e mais duradouros, podendo contribuir para o desenvolvimento do estresse, da ansiedade, da depressão. Então nós precisamos ter muito cuidado. Eu quero destacar que tudo isso que eu comentei não é da minha cabeça não. Existem vários estudos
que trazem isso para a gente. 2 destes estudos estão aí neste vídeo. Eu não estou falando para você ficar alienado das coisas que estão acontecendo. Eu não estou falando para você deixar de assistir TV, deixar de acessar a internet, para você sair de todos os seus grupos do WhatsApp. Não é isso. Não estou falando isso. Eu estou falando só que você precisa, se você estiver sofrendo com essas informações, ficando mais estressado, ficando mais angustiado, é um momento que nós não podemos ficar estressado, angustiado, porque quando a gente passa por um estresse, por uma angústia, a nossa imunidade ela baixa. Ela tende a baixar. E aí o que acontece é que a gente não pode ficar vulnerável, ainda mais vulnerável nesse momento. Então vamos ler lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Lá diz assim pra gente: examinai tudo, retende o bem. Em outras versões coloca assim pra gente: coloque à prova tudo que você está recebendo e retenha aquilo que é bom. Tudo que a gente recebe de informação, é lógico que é importante, porque essa informação ela pode nos ajudar a ganhar conhecimento e, obviamente, lidar com as situações. Mas nós precisamos reter tudo aquilo que é bom. Aquilo que não está agregando para as nossas vidas, nós precisamos deixar de lado. Examinar em tudo e retenha aquilo que é bom. É importante lembrar que nenhuma enfermidade, nenhuma doença é mais forte do que Deus. Deus ele é soberano e poderoso para sarar e curar as pessoas. Deus ele é poderoso para livrar as pessoas. O que acontece é que muitas vezes a gente acredita que porque a gente vai na igreja, porque a gente assiste ao culto, à missa, independente da religião, não é porque a gente lê a palavra de Deus, porque a gente assiste vídeos cristãos no YouTube, porque a gente escuta músicas gospel lá no Spotify, porque a gente faz tudo isso. Mesmo fazendo tudo isso, não significa que a gente vai estar livre dos males deste mundo. Diz assim a palavra de Deus ela é bem clara. A Bíblia é clara. E ela fala assim pra gente em João 16:33. Neste mundo, Jesus falando isso para nós. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Nós teremos aflições enquanto estivermos aqui no mundo. Nós iremos passar por diversas adversidades, mas nós precisamos ter ânimo, nós precisamos ter esperança, nós precisamos ter fé. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo. Venceu o mundo para nos dar a vida eterna. Deus cuida de nós o tempo todo. Deus cuida de nós. Lá em Romanos 8:28 diz assim pra gente: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas para o bem. Lá em Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus conhece os planos que tem para nós, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Esses são os planos de Deus para nós. De tudo aquilo que você está recebendo, coloque no seu coração, encha o seu coração de coisas boas. Se você ainda gosta de ver aí os noticiários, acompanhar o que está acontecendo, retenha aquilo que é bom. Mas procure fazer outras coisas. Procure encher o seu coração da palavra de Deus. Procure sim assistir vídeos cristãos no YouTube. Procure aí louvar o Senhor, escutar músicas gospel. Procure fazer estas coisas. Lá em João 11:25-26 diz assim: e esse é o maior cuidado de Deus para nós. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em Jesus, morrendo aqui no mundo, ainda viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Mesmo nós morrendo aqui no mundo, mas crendo em Cristo Jesus, nós teremos a vida eterna. Esse é o maior cuidado de Deus para conosco. Eu e você precisamos aproveitar o momento para encher o nosso coração de coisas boas. Além de cuidar da higiene, de evitar aglomerações, é importante sermos prudentes,
Ser prudente é seguir as recomendações que as autoridades, principalmente os especialistas na área de saúde, estão dando, né? Então, evitar as aglomerações. Ser prudente também faz parte da vida de um cristão. Nós não devemos colocar o Senhor à prova. O próprio Jesus, quando foi tentado pelo diabo, ele disse assim, e está lá em Mateus capítulo 4, versículo 7. Jesus respondeu ao diabo. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não é porque eu e você somos cristãos, porque cremos no Senhor, que nós estaremos livres desse mal. Não só desse, mas de qualquer outro mal que há no mundo. Mas a palavra de Deus ela é bem clara para nós. Lá em Marcos 16, 18 diz assim, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Colocar as mãos sobre as pessoas e estas serão saradas e curadas. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim pra gente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Prudência e fé. Encha o seu coração de coisas boas. O momento ele é de solidariedade e é também de fazer aquilo que Jesus nos deixou como mandamento. Lá em Mateus, capítulo 22, diz assim, versículo 36. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O momento é de solidariedade, o momento é de fazermos o que Jesus nos deixou, amar o próximo, cuidar do próximo, zelar pelo próximo. Mesmo nós estando distantes fisicamente das pessoas, nós podemos fazer isso mandando uma mensagem no WhatsApp, no Facebook, fazendo uma ligação para as pessoas, nos aproximando dessas pessoas, mesmo que por enquanto seja virtual. Obviamente que é muito mais agradável esse tipo de relacionamento quando ele é físico, quando ele é presencial. Mas, por prudência, a gente precisa, ou pode, melhor, fazer isso, por enquanto, de modo virtual. Amar uns aos outros. E aí, um exemplo de solidariedade, ou melhor, dois exemplos de solidariedade são essas próximas duas notícias. Lá no Reino Unido, o Reino Unido precisando de pessoas para ajudar aí no que está acontecendo, o Reino Unido pediu para a sociedade 250 mil voluntários. Voluntários para poder fazer ligação para as pessoas, para fazer acompanhamento, né? Ligando para as pessoas para verificar como é que está a saúde delas, para diversas atividades. Em 24 horas, o Reino Unido teve 250 mil voluntários. No dia seguinte, já tinham mais de 400 mil pessoas que tinham se voluntariado para poder ajudar neste grande desafio. Uma outra notícia que eu achei muito legal foi que, não só no Brasil, a notícia que eu vi foi no Brasil, nos Estados Unidos mesma coisa, na Europa também, vizinhos oferecem ajuda para fazer compras para idosos. É a solidariedade, é o amor ao próximo. Antes você precisa ser prudente. Você precisa, obviamente, ter a sua fé, encher o seu coração de coisas boas, saber que muitas pessoas estão fazendo aquilo que Deus e Jesus nos deixaram. Amar ao próximo. E aí, a notícia que eu queria compartilhar com vocês, o corpo humano ele é fascinante. Por quê? Porque no mundo ainda não existem remédios, não existem vacinas para combater esse novo coronavírus, mas já foram curados mais de 133 mil pessoas no mundo. Mais de 133 mil pessoas foram curadas. Foram curadas pela capacidade do corpo humano de combater, de criar anticorpos, de combater esse tipo de vírus. Situação que faz com que a gente tenha mais esperança, que a gente tenha fé de que dias melhores virão. De tudo que está acontecendo, de tudo que você está lendo, ouvindo, retenha aquilo que é bom. No momento de pensarmos uns nos outros,
de exercitarmos aquilo que Jesus nos deixou. Ame o próximo, cuide do próximo, zele pela vida do outro, encha o seu coração de coisas boas, coisas que agradam o Senhor. Encha o seu coração de fé, de esperança, porque dias melhores virão. Deus nos ama, Deus nunca nos abandona, Deus, Ele cuida de nós o tempo todo. Deus nos dá livramento, Deus, Ele cuida de nós principalmente para que nós tenhamos a vida eterna. Ore para o Senhor buscando cada vez mais Ele. Ore pelo nosso país, ore pelo mundo, ore pela sua casa, ore pelas autoridades para que tenham sabedoria, para que tenham discernimento, para tomar as melhores decisões. Ore também para que Deus possa levantar pessoas que achem soluções para o que está acontecendo, para que possam desenvolver vacinas, possam desenvolver remédios. Ore pela sua família, ore pelas empresas, ore pelos empregos, ore pela sua vida. Que haja fé, que haja esperança, que haja graça e paz de Deus sobre a sua vida. Que Deus abençoe abundantemente você e a sua casa.